Oh, aleluias! Que privilégio estarmos aqui nesta noite. Você sabia que você não está aqui por acaso? Que você não é uma obra do acaso? Que você foi formada de uma forma extraordinária? Que Deus planejou cada detalhe da sua vida? Que Ele não errou quando te trouxe a esta terra? Que Ele te trouxe aqui para que você viva o melhor aqui nessa terra? Que Ele te ama antes do seu nascimento, Ele continua te amando e Ele vai te amar eternamente. Oh, aleluias! Que coisa maravilhosa, queridos, é sabermos que nós temos um Deus que nos fez de uma forma extraordinária e que não nos abandonou aqui e disse assim: fique aí agora porque eu vou viver lá no céu e você que se vire aí. Não! Ele nos fez, Ele nos colocou e Ele está conosco todos os dias. E de uma forma extraordinária Ele tem nos cercado e tem nos amado. Se você olhar para a sua história de vida, eu olho para a minha história de vida e eu vejo o Senhor em cada detalhe da minha vida. Você consegue ver? Você acha que você está aqui nessa noite porque você quis vir? Porque simplesmente você deu na cabeça de vir aqui? Não, é Deus te atraindo. É Ele te chamando. É Ele se apresentando a você. É Ele se revelando a você. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu não conheço Deus, nunca vi Deus, não sei qual é a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus se revelou de várias maneiras à humanidade. Quando você olha as obras das mãos de Deus, você vê Deus em tudo aquilo que Ele criou. Quando você vê a natureza, os animais, as árvores, as plantações, você já parou para observar quantas cores nós temos na natureza? Em cada detalhe Deus se apresentando às nossas vidas. Deus desceu à terra na forma de homem, você sabia disso? Esse é o maior presente, a melhor notícia que a gente poderia se receber nesse dia. Deus desceu à terra na forma de homem. A Bíblia diz em João 3,16, que até o pastor citou aqui, que você sabe de cor. Vamos falar comigo? Porque Deus... Olha que notícia extraordinária. Deus desceu à terra, se tornou gente igual eu e você, de carne e osso, porque Jesus é Deus andando na terra. E Deus amou a terra de tal maneira que Ele desceu à terra. E para quê? Para nos salvar. Diga, nos salvar. Mas nos salvar de quê? De que a gente precisava de salvação? Às vezes pode dizer assim: mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha mulher. De que salvação que eu preciso? Vou lhe dizer já já. Eu sei que Ele desceu para nos salvar, para nos resgatar, por amor à minha vida e à sua vida. Ele se apresentou a essa terra. Mas Ele não foi embora não. Jesus veio, nasceu, foi morto, mas Ele, diga, ressuscitou. Isto é, Ele tornou a viver e está vivo. A boa notícia, querida, é que Jesus está vivo. Esses meus olhos aqui não veem Ele todo dia, toda hora, em cada esquina não, mas Ele está vivo, porque a palavra diz que Ele está vivo. E Ele está aqui nesta noite trabalhando em nosso favor, vindo ao nosso encontro, nos amando e nos cercando com a bondade dEle. Aleluias, aleluias. Por que que Deus precisou vir à terra? Deus nos fez, queridos, para nós vivermos aqui na terra de uma forma extraordinária. Deus não fez doença, Deus não fez sofrimento, Deus não fez bandido ou a bandidagem, né? O ser humano Deus fez, mas a bandidagem não. Deus não fez morte. Ele nos fez, Ele criou todas as coisas aqui na terra, para que a terra fosse uma extensão do céu. E eu quero ler para você, porque está na Bíblia dizendo isso. Tem gente até hoje se perguntando: mas de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Parece que a vida não tem sentido.
Parece que a minha vida é só dormir, acordar, trabalhar, comer, sofrer e dormir de novo e esperar o dia da morte. Mas Deus planejou para ser dessa forma? Diga não. Deus não planejou para ser dessa forma. Olha como Deus planejou. Se você está com a sua Bíblia, abre aí em Gênesis. Aleluias. Gênesis capítulo 1, logo no versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou a terra? Diga Deus. Quem criou os céus? Diga Deus. Quem criou todas as coisas, os animais, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, dia, a noite? Quem criou? Diga Deus. E Deus também nos formou. Olha no versículo 26 o que a Bíblia diz. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem. Quando fala homem aqui não é um homem sexo masculino, é o ser humano, a humanidade em homem e mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então quem nos fez, queridos, foi Deus. E Ele não fez de qualquer forma. A Bíblia diz aqui onde nós lemos que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Você é parecido com Deus. Papai nos fez a cara dEle. Se você conhecer os meus filhos, você vai dizer assim: meu Deus, é a cara do papai. Porque se parecem com meu marido. E tem um que parece comigo, é verdade. Mas veio de nós, parece conosco. E Deus nos fez parecido com Ele, a imagem e semelhança dEle. E Deus nos fez, querido, e nos cercou de toda a bondade. Antes dEle fazer o homem e a mulher, Deus fez um jardim. Já ouviu falar do jardim do Éden? Deus fez um jardim, preparou a casa, preparou a sede, preparou tudo para colocar o homem e a mulher. Nós não somos fracos não. Você acha que você é fraco? Não, diga sou fraco não. Deus, além de nos criar, primeiro preparou toda a casa para que a gente fosse cercado do amor dEle, para que a gente fosse cercado da bondade dEle. Querido, em todo o tempo Ele pensou no melhor para as nossas vidas. E aí você pode dizer assim: mas o que mudou então? Por que essa terra então não é como Deus fez para ser? Por que então Ele não fez a morte, mas a morte está aqui? Por que Ele não fez a violência, mas a violência está aqui? Por que Ele não fez o medo, mas o medo está aqui? Por que Ele não fez o temor, mas o temor está aqui? Por que Ele não fez tantos choros, mas o choro está aqui? Diga: não é culpa de Deus. Algo entrou no mundo, querido, que não era para entrar. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Isso também significa que Deus deu ao homem e à mulher capacidade de escolher. Diga: capacidade de escolher. Deus não nos fez como robôs, queridos, para dizer sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, não. Deus nos fez com capacidade de decidir, de raciocinar, inteligentes, capacidade de pensar, capacidade de fazer as nossas decisões e as nossas escolhas. E o que Deus esperava, queridos, é que nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós escolhêssemos ficar com Ele. Nós acabamos de cantar aqui: todo dia o pecado vem, todo dia o pecado bate a porta, todo dia vai vir uma proposta para nos afastar de Deus. Mas qual é a expectativa de Deus a nosso respeito? Que a gente escolha estar com Ele. Porque só existe amor, querido, quando existe uma possibilidade e uma decisão de escolher estar. Ninguém ama por obrigação. Então, diante da proposta do pecado, diante da proposta de se afastar de Deus, de desobedecer a Deus, o que Deus esperava do homem e da mulher? Que escolhesse
amar a Deus, escolher a Deus, obedecer a Deus e estar com Deus. Mas foi isso que o homem e a mulher escolheram? Não, diga não. Olha aí no capítulo 2, olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus. Não, aquele criou o homem e a mulher. Desculpa, no capítulo 3. Vamos logo para o 3 aí. Olha o que ele disse. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que eu te ordenei que não comestes? Aqui a gente vai ver já o homem como sofrendo os resultados e as consequências de escolher ter desobedecido a Deus ou desobedecer a Deus. Deus disse: olha, está aqui o jardim, vocês podem comer de todos os alimentos do jardim, mas tem uma árvore que dessa vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E exatamente dessa árvore o homem e a mulher comeram. E aconteceu exatamente como Deus disse que ia acontecer, eles morreram. E aí, morreram fisicamente, naquele momento não, mas a morte física também passou a existir na terra por causa dessa desobediência. Naquele momento, o que aconteceu com esse homem e essa mulher? Eles morreram espiritualmente. O que isso significa? Eles que estavam assim, ligadinhos com Deus, conectadinhos com Deus, juntinhos com Deus, agora estavam separados de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus. Então foi por causa de Deus que essas coisas estão acontecendo no mundo? Não. Essas coisas acontecem no mundo porque o homem decidiu se afastar de Deus. E sempre que nós nos afastamos de Deus, queridos, nós nos afastamos da fonte de bondade, de amor, de luz, de perfeição, de proteção, de segurança, de provisão, de tudo aquilo que Deus é, porque Ele é tudo que é bom nessa terra. Então o homem e a mulher decidiram se afastar. E o homem agora e a mulher estavam impossibilitados de estarem diante de Deus, de estarem na presença de Deus, porque Deus é santo e o homem agora era pecador. Deus é bom e o homem agora estava na maldade. Deus é luz e agora o homem estava em trevas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele disse: eu vou resolver esse problema. Eles não podem vir até mim, mas eu vou até a eles. E aí é onde entra a notícia, a boa notícia desta noite, que Deus enviou Jesus a esta terra. Porque você pode pensar assim: o que eu tenho a ver com o pecado do primeiro homem e da primeira mulher, de Adão e de Eva? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer, queridos, que assim como eles pecaram, eu e você também nós pecamos. Sabe aquela mentirinha? Pecado. Sabe aquela vontade de torcer o pescoço da sogra? Pecado. Sabe aquela língua grande falando da vizinha? Pecado. Sabe aquela murmuração do pastor? Pecado. Sabe aquela maldade assim que você faz e acha que ninguém viu? Pecado. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diga: mas graças a Deus, Jesus é a solução para esse negócio. A gente não conseguiria se livrar disso, querido. Paulo diz: olha, o mal que eu não quero fazer, eu fazia. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu já tinha pensado. Quando eu vi, eu já tinha feito aquele negócio. Aí Deus, sabendo que a gente não conseguiria se livrar desse negócio, Ele disse: eu vou resolver esse problema. Eu vou descer à terra e eu vou morrer por esse povo.
Porque salário de pecado é morte, e o salário tinha que ser pago. Essa morte tinha que ser paga. E não adiantaria, querido, nem eu nem você morrer, seria um pecador morrendo. Tem pessoas que falam assim: me deixasse ir para a cruz que eu resolveria esse problema. Muita gente foi para a cruz e não resolveu o problema, porque era um pecador morrendo na cruz. Precisaria ser alguém que nunca pecou. E aí Jesus vem e desce essa terra, anda como homem aqui, vive como homem aqui, nasceu em carne e osso como eu e você. Há uma diferença de mim e de você: ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele se deu por amor a mim e a você, porque ninguém poderia tirar a vida dele. Ele mesmo disse: olha, ninguém pode tirar a minha vida. Não tem diabo que tira a minha vida, não tem demônio, sem Satanás, não tem nada. Eu dou a minha vida. Eu entrego a minha vida, e ele entregou a vida dele por amor a mim e a você. Ele sabia que era um preço impagável a nossa dívida. Por isso ele desceu e veio pagar a nossa dívida. Jesus morreu naquela cruz, pagou o preço do nosso pecado. Mas ele não continuou morto, ele ressuscitou. Diga, ressuscitou. E ele está vivo, e a Bíblia diz que ele vai voltar. Amém? E se não voltar enquanto nós estivermos aqui, fique tranquilo. Na hora que nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos nos encontrar com ele. Está garantido isso, porque a palavra diz. E como é que eu faço então? É um presente que Deus enviou, você só precisa receber. Se eu te dissesse assim: eu tenho um presente para você, todas as suas contas do mês de abril estão pagas. Manda lá para o meu endereço, conta de água, de luz, de internet, da escola, da faculdade, aquela da loja, do sapato, da bolsa, do tênis. Você se alegraria? E se eu dissesse assim para você: querido, você não tem mais dívida, a partir de hoje, enquanto vida você tiver, sua conta de água é por minha conta, sua conta de mercado é por minha conta, sua conta de internet é por minha conta, tá tudo pago, só aproveita a viagem. Sabe aquela dívida do cartão para ir visitar a Europa, passar 30 dias viajando? Pois é, tá pago, eu já paguei. Você reagiria assim? Tem uns que não, né? Tem uns aqui que nem assim. Mas eu pularia de alegria. Uau! E se alguém se oferece aí, eu agradeço. Queridos, o presente que Deus nos enviou é muito melhor do que ter dívida paga aqui nesta terra. Ele pagou uma dívida impagável, uma dívida eterna que nós não poderíamos jamais pagar. E que o preço dessa dívida seria morte eterna, isto é, eternamente separados de Deus. Aí Jesus vem, paga o preço e diz: agora, tá aqui, você só precisa fazer uma coisa, é um presente para você. Você só precisa receber esse presente, eu estou te dando. Receba, pelo amor de Deus. Aí você pergunta: mas como eu recebo esse presente? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se você crer com o seu coração em Jesus, e você confessar a Jesus com a sua boca como seu Senhor, a sua dívida está paga. Diga, está paga. Você é um salvo eternamente com Ele. Enquanto caminhar na terra, salvo. Quando partir da terra, diga: salvo. Mas é só isso? É só isso que tem gente que complica. Então é crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que veio, morreu para pagar o nosso pecado. E eu com a minha boca, porque a sua palavra, querido, o que você diz é que vai trazer essa justificação. Você vai dizer com a sua boca: eu recebo Jesus como meu Senhor, eu creio nele como meu Salvador. E aí a Bíblia diz que você nesse momento se torna o quê? Filho de Deus. Você que era perdido, agora é salvo. Você que estava indo para o inferno, agora vai para o céu. Você que estava longe de Deus, agora é assim com Deus, é filho de Deus, da família de Deus. Você que estava no império das trevas, agora está no reino de luz. A solução, queridos, a solução para as nossas vidas,
já foi feita. O preço já foi pago. Se chama Jesus de Nazaré. Diga: Jesus de Nazaré. Não preciso subir e descer a escada. Não preciso passar trocentos anos de joelho. Não preciso pagar o preço. O preço foi pago. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Amém? E eu posso ter garantia pela palavra. João 1,12 diz que todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor de suas vidas se tornam filhos de Deus. Isto é, tem uma paternidade. Diga: eu tenho um pai. Diga: eu tenho um pai. Diga: Jesus morreu por mim e eu recebo esse presente. Aleluias. Amém, glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? Amém. Amém, Deus é bom. Glória a Deus. Gente, eu tenho duas perguntas para te fazer essa noite. São duas perguntas bem sérias, pastor. Mas eu queria que você respondesse de todo o seu coração, tá bom? Pode levantar sua mão quando eu fizer a pergunta e, claro, se for a sua resposta, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem acredita de verdade, tá bom? Olha para o seu vizinho e diz assim: de verdade, responde de verdade. Pronto. Quem acredita que, se Deus quiser, Ele pode resolver qualquer problema na sua vida? Levante a mão. Tem gente que não crê, né? Amém. Vou repetir a pergunta. Quem acredita que, se Deus quiser, Ele pode resolver qualquer problema na sua vida? Levante a mão. Amém. Melhorou, né? Glória a Deus. Todo mundo acredita que, se Deus quiser, Ele pode fazer. Às vezes você fala para a pessoa na rua, né? Deus te abençoe, ou vai ser bênção, ou a pessoa diz: se Deus quiser. E as pessoas falam muito isso: se Deus quiser, se Deus quiser. E se Deus quiser mesmo, Ele pode fazer qualquer coisa ser resolvida na nossa vida. Uma doença, uma dívida, qualquer coisa. Agora a segunda pergunta: quem acredita que Ele quer fazer? Aí já mudou um pouco. Porque a gente acredita que Ele faz, né? Que Ele pode fazer. Mas, às vezes a gente tem dúvida se Ele quer fazer. Porque a gente sempre coloca a dúvida: se Deus quiser. E eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que Ele quer fazer. Ele quer te curar. Ele quer resolver qualquer problema. Lá em São Paulo a gente diz: qualquer BO na sua vida, né? Ele resolve qualquer coisa. E às vezes a gente tem dúvida do caráter dele, pensando que Ele não quer, por alguma coisa que a gente fez. Porque no nosso íntimo, quando a gente está sozinho no nosso quarto, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe que poderia ter sido melhor. A gente podia ter guardado nosso coração, a gente podia ter segurado nossa língua, a gente podia ter feito melhor. E às vezes a gente associa isso ao quão a gente não foi tão bom com o caráter de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: Deus não muda. Amém. Ele é bom. Amém. Ele é bom. Quem está compreendendo nessa noite? Amém? Eu trouxe uma passagem aqui, Mateus 8, no versículo 2. Mateus, capítulo 8, versículo 2. E para você entender aqui o contexto desse versículo, é a cura de um leproso, tá? Nessa época, né, a lepra não tinha cura, e ainda hoje não tem só tratamento, digamos assim, né? Mas o que é que aconteceu aqui? Vou ler para vocês. Mateus 8, capítulo 8, versículo 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, olha aqui essa pergunta: se você quiser, você pode me purificar. E aí, olha a resposta de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
Olha aqui a pergunta: se você quiser, Jesus, você pode. Então ele sabia que Jesus podia. Quem está compreendendo? Mas ele não sabia se Jesus queria. Porque poder e querer é diferente. Quando eu era pequeno, eu chegava para o meu pai: ô pai, me arruma aí R$1. Era R$1 que a gente pedia, né? Podia passar disso. E aí eu sabia que ele podia, porque ele tinha, mas não sabia se ele queria. Eu disse: pai, me dá R$1. Aí ele: para que tu quer R$1? É uma pergunta válida. Jesus, quando foi curar um cego que estava gritando por ele estava passando, e ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os amigos daquele cego, aquelas pessoas, ficavam dizendo: homem, tá com a mulher, cala essa boca, o mestre está ocupado, ele não vai te... E ele continuou gritando, gritando mais alto, até que Jesus manda chamar ele. Naquela época, o cego, ele era identificado, e não era por uma bengalinha de cego, nem por óculos escuros. Ele usava uma capa, uma roupa específica. Mas, quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que para mim, por muito tempo, pareceu óbvia. Porque se o cego chega assim: Jesus, é uma loucura. O cego chega e Jesus pergunta o que é que ele quer que ele faça por ele. Às vezes eu ficava pensando: gente, pelo amor de Deus, o homem é cego e Jesus está perguntando o que é que ele quer. Mas ele podia pedir qualquer coisa, não podia? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Isso, então veja. Olha como as coisas no reino de Deus é simples. Se quiseres, eu quero ver, então veja. E eu fiquei pensando sobre isso, porque quando eu pedia o dinheiro para o meu pai, e ele perguntava para que eu queria usar aquele dinheiro, eu tinha que mostrar para ele que aquele dinheiro ia ser usado com uma coisa boa. Porque se eu dissesse que era para bala, pirulito, ou aquele caramelo em baré, quem já comeu aquele caramelo em baré? Aquilo não dá para comer menos de 50 bichos daquele, né? E eu comprava com esse dinheiro. Então eu tinha que demonstrar para ele a coisa boa que eu ia fazer com aquele dinheiro. Você sabia que para Jesus você não precisa demonstrar nada. Você não precisa demonstrar o quanto você é bom, porque Ele conhece o seu coração. Senhor, me cura porque eu sou uma pessoa tão boa. Não, Ele vai te curar porque é o caráter dele, meu irmão. Em Atos 10:38, eu queria que você abrisse aí, para você ter certeza que Deus é bom, amém? Atos 10:38 diz assim, todo mundo abriu? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é que ele andava fazendo, gente? Andando por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esse versículo aqui acabou de quebrar aquele pensamento que muitas pessoas têm, que Jesus colocou essa doença para me ensinar alguma coisa. Não, meu irmão. Eu tenho um filho de 5 anos, o Dom, e eu tenho um filho de 10 anos, o Petrus. Eles são totalmente diferentes, cara. Assim, é uma coisa que eu fico olhando assim, eles são muito diferentes. E às vezes eu vou falar com o Dom de uma forma que talvez o Petrus não receberia. Quem está compreendendo? Eles são bem diferentes. Mas eu nunca faria algo para prejudicar meu filho, para ensinar algo a ele. Por exemplo, eu não cortaria o pé dele fora com uma serra. Dá aqui teu pé, menino, que eu vou te ensinar uma coisa importante. Me dá aqui teu pé, eu vou arrancar teu pé agora. Para ensinar ele a ser uma pessoa melhor. Por que você acha que Deus, sendo seu pai, colocaria um câncer em você para te ensinar a você ser uma pessoa melhor? Que cortaria a sua perna fora para te ensinar a você ser uma pessoa melhor? Não, meu irmão, Deus te ensina através da palavra dele a ser uma pessoa melhor.
através do caráter dele, a ser uma pessoa melhor. Quem está compreendendo? Às vezes a gente associa Deus a nossas falhas. Vou te explicar o que para você entender melhor, né? O meu filho Petrus, que é o mais velho, quando ele nasceu, a gente colocou ele ele era pequenininho, recém-nascido, assim, sei lá, uns 4 meses mais ou menos. Não já era mais recém-nascido, né? Mas 4 meses. E a gente botava ele na frente da TV para ele assistir e tal. TV, né? A gente botava ele num Moisés, né? Que a gente chama, na cadeirinha lá. E o menino começou a reclamar, chorar. A gente não sabia o que estava acontecendo. Até a gente perceber que o menino tinha feito um cocô para compensar todos os cocô da vida dele. Ele fez. O cocô subiu assim, estava assim no pescoço do menino assim. Eu disse: meu filho. E aí ele estava bem sujo. Só para tu ter noção, o body, né? Não dava nem para lavar o body. Tava só Jesus na causa, né? E ele brincando com cocô. Tava aquela coisa mais linda do mundo, né? A fralda não conseguiu e ele ficou todo sujo. E aí eu olhei para a Verusca, que é minha esposa, né? Eu disse: meu filho, vamos dar um banho nessa criança, porque essa roupa não dá mais nem para usar, vamos jogar no lixo. Certo? Então o Petro estava bem sujo, muito sujo. A gente teve que dar um banho nele, colocar roupas novas nele, para ele voltar, né, à convivência normal daquela casa. Estava só Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você peca, você erra o alvo, você deixa de andar em amor, é como se você estivesse sujo com aquele body. Você está sujo. E às vezes a gente pensa que Deus, pelo que a gente fez, vai pegar a gente e vai jogar com roupa e tudo no lixo. Quem está compreendendo? Amém. Não, meu irmão. Deus, ele vai tirar a roupa suja, vai te dar um banho, vai colocar roupas novas e vai te colocar na posição de que você, aquela posição que você nunca deveria ter saído. Quem está entendendo? É só uma observação natural, né? Um exemplo natural para você entender como Deus funciona. Quem tem filho aqui? Amém. Você sacrifica... É uma pergunta bem... Você conseguiria ou daria seu filho para sacrificar pelo pastor aqui? Logo o pastor, né? Quem daria o seu filho para morrer no lugar do pastor? Ninguém, gente. Misericórdia, pastor. Gente, eu não sacrificaria meu filho nem por morrer por mim. Imagina por você. Provavelmente você iria para o inferno, mas meu filho não ia morrer para te salvar. Você entende que o sacrifício de Jesus, ele foi até as últimas consequências para te salvar, meu irmão. Aleluia. Ei, é forte. Os meus filhos estão lá em casa e eu não cortaria um dedo mindinho dele para te salvar, mas Deus resolveu pagar um preço que não era dele. Eu fico pensando sobre pagar um preço que não é seu. É uma coisa que, se você for parar para avaliar, digamos, a irmã falou de contas pagas aqui, né? Glória a Deus, eu recebo. Mas digamos que você acabou de receber uma notificação dizendo que você não pagou o cartão de crédito e você vai perder sua casa, seu carro, por causa dessa dívida. Porém, você tem um comprovante que você pagou essa conta. O que você faria? Vamos lá, vamos para as enquetes aqui. O que você faria? 1, choraria, e era o jeito de pagar e dar o carro e a moto e a casa. 2, você diria assim: meu Deus, eu vou pagar essa dívida porque eu gosto de pagar dívida. Ou 3, que eu acho que a grande maioria vai responder: ei, meu amigo,
Está aqui o comprovante. Está pago. Quem diria que está pago? Quem queria pagar de novo? Ninguém, né? Ninguém quer pagar uma conta duas vezes. Você olharia o comprovante e diz: está aqui o comprovante. Segue o comprovante anexo. Deus abençoe. Por quê? Porque você tem certeza que está pago. Você que pagou. Amém, gente? Quando Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, é exatamente isso que a gente deve fazer. Jesus pagou. Mas, Pio, Jesus pagou, mas não tem cadê o comprovante? Sua Bíblia está do seu lado aí. E foi um alto preço, meu irmão. Você não iria conseguir, esquece. Tá bom? Você podia fazer, né, dar comida aos pobres, brinquedo para as crianças, o que você quisesse fazer aí, você não conseguiria pagar o que Jesus pagou por você. Ei, eu vim aqui te dizer essa noite que Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E às vezes a gente está vivendo de qualquer jeito. Sabia que às vezes a gente vive de qualquer jeito? Eu vou te dizer 3 exemplos de viver de qualquer jeito. Um é doença chega e a gente quer nem orar. Isso acontece com todo mundo. É um surto que está tendo. Não, meu irmão. Se Jesus pagou, o pacote não é seu. Amém, gente? Outra coisa é viver de qualquer jeito. Uma situação se levanta, ao contrário do que você crê, e você deixa passar. Quer uma situação como essa? Uma vez eu estava na casa do meu sogro, e ele disse assim: vai pegar umas acerolas para mim. Até me olhar meu tempo aqui. É um quintal bem grande assim, tinha um pé de manga, tem pé de acerola, e a gente vai lá colher. Beleza? E aí, ele subiu na escada. Ele já é velhinho, senhor, assim, né? Ele não gosta de ser chamado de velho, mas ele é idoso, né? Mas ele subiu na escada, e eu disse assim: Raimundo, deixa que eu subo. Aí, não, que eu resolvo. Raimundo, deixa que eu subo. Aí ele: não, deixa, eu tô colhendo aqui. Era alto assim para colher, né? Eu disse: Raimundo, deixa que eu subo, eu subo. Aí: não, mas você não está aqui todo dia para colher. A observação dele: é verdade, eu não estou lá para colher. Não sou agricultor da horta dele, né? Mas eu estava lá naquele dia. E naquele dia ele podia ser abençoado pelo que eu podia fazer. Quem está compreendendo? Talvez, meu irmão, você nem prega a palavra para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, mas você vai ser aquela ajuda, aquele suporte, que era como se fosse Jesus lá. A gente teve um módulo da escola de missões, e a gente teve uma visão de todos os missionários que já vieram aqui na terra, né? Que já foram embora, né? Já partiram para estar com o Senhor. E um deles me chamou muita atenção, porque ele foi para uma tribo da África e pregou lá e ficou anos lá. E depois ele morreu, e muitos anos depois outros missionários foram lá naquela mesma tribo e foram pregar a palavra e foram falar de Jesus. E os caras daquela tribo, os indígenas, né, os africanos, eles falavam: esse cara veio aqui, eu conheço esse Jesus, ele estava aqui um dia desse, anos atrás ele estava aqui. E não, esse Jesus que eu estou falando, ele já morreu faz tempo, há 2000 anos. Ele: não, mas ele não cura? Cura. Então foi ele que veio aqui, estava aqui um tempo. Era aquele missionário lá. Então, aquele missionário foi lembrado naquela época. E você vai ser lembrado pelo quê? Eu estou aqui para te dizer que o amor de Deus é tão grande que tirou dezenas de pessoas da sua cidade, dezenas, do seu conforto, para vir para Campina Grande, estudar. E hoje eu estou aqui para te dizer que Deus te ama. E é de verdade, não é por acaso, não é de qualquer jeito. Deus enviou seu filho para morrer por você,
E essa noite é dia de salvação aqui. Talvez você já diga: não, eu já conheço Jesus, eu já confessei Jesus, eu já sou conhecido. Certeza? E se você morresse hoje, que certeza você teria? Para onde você iria? Você tem certeza? Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu filho, eu pedi para ele guardar uma garrafa na geladeira, e eu sabia que ele tinha esquecido. E a primeira pergunta que eu fiz foi: você guardou a garrafa? Ele disse: guardei, pai. Eu disse: tem certeza? Aí ele pensou, porque a certeza, você tem que ter um tato melhor. Eu tenho certeza. Quem tem certeza da salvação aqui? Amém? Amém? Eu creio nisso, meu irmão. Deus nos chamou aqui, nos enviou para pregar as boas novas. Eu vim aqui só para falar que Deus se importa. Deus te ama, Deus se importa, pagou um alto preço por você. E o que a gente precisa fazer é receber esse pacote glorioso da salvação. É um presente. E quem é que recusa presente, meu Deus? Já recusou um presente, Will? Presente não se recusa. Já recusou um presente, pastor? Presente é presente. E geralmente presente é carregado daquilo que a gente quer, gosta. Ou você já presenteou aquele presente da pessoa que não gosta? Eu vou comprar aqui repolho, que eu sei que minha esposa não gosta. Pá, um quilo de repolho para ela. Não, quando a gente presenteia aquilo que a pessoa gosta. E eu vim te apresentar um Jesus. Eu vim te apresentar cura. Eu vim te apresentar o amor de Deus que já foi derramado. Agora precisa ser derramado no seu coração. Queria chamar a moça do violão aqui. Cadê ela? Cadê Jesus? Isso, minha irmã. Vem cá. Vem, Wesley, cantar aqui a música.